Quassi de Castro. Ele é produtor rural e pesquisador da Agro 4S de Sales de Oliveira, aqui no interior de São Paulo. E com o Auro Pardinho, gerente de marketing da DMB, Máquinas e Implementos de Sertãozinho, aqui também no estado de São Paulo. Tudo bem, Sérgio? Olá, tudo bem? É um prazer, satisfação poder estar junto com você e com o Auro Pardinho hoje para esse bate-papo agronômico e enriquecedor ao setor. Obrigada. Tudo bem, Pardinho? Tudo bem, muito boa tarde, obrigado. É também um prazer estar aí com você, com o Sérgio, que é conhecido nosso de longa data, já fez trabalho conosco, temos trabalhos em andamento, então é bastante interessante essa conversa com vocês. Tá ótimo. Nossa conversa hoje vai ser sobre nutrição, a importância da nutrição para os canaviais. Sérgio, me explica antes o que é e o que faz a Agro 4S. A Agro 4S ela é uma empresa familiar voltada para o setor sucroenergético, para a cultura da cana-de-açúcar. Ela é formada pelo meu pai, pela minha mãe, por mim e meu irmão. Nós três, eu, meu pai e meu irmão, todos engenheiros agrônomos. E o nosso foco, além de nós sermos produtores e termos feito mestrado, doutorado, estarmos ligados com a academia, o nosso foco é validar novas tecnologias, validar novos conhecimentos para o setor, levando pesquisa, conhecimento com ética e de uma forma bem idônea. Então, a gente aproveitou todo o nosso parque estrutural, nós realizamos o plantio, colheita, tratos culturais e aproveitamos nossa área de cultivo para realizar pesquisa, para validar tecnologias e levar conhecimento para o setor, ainda mais numa safra tão desafiadora como a atual. Certo. Qual é a área de cana de vocês? Aproximadamente 1.200 hectares, dos quais 95% é arrendado. Então, o arrendamento não é barato na região de Ribeirão Preto, mas essa é a nossa motivação, buscar a pesquisa e o conhecimento para a gente superar essas adversidades e mantermos eficientes, produtivos no setor como um todo. Bom, então vocês precisam ser bastante competitivos, né? Para pagar esse arrendamento, né? E qual é o volume de cana por safra de vocês? Quanto que vocês fornecem? Dados projeção da atual safra, em torno de 145 mil toneladas. Está estimado para esse ano, tem de ser a maior safra dos 30 anos que meu pai atua no setor, né? Esse deve ser a nossa projeção para a atual safra. No ano passado foi quanto? O ano passado foi 133. Nós estamos, então, com um aumento bem significativo aí, que vai muito ao encontro do que nós vamos conversar. A nutrição, o clima ajudou, então você realizando uma nutrição bem eficiente, vamos dizer assim, nós conseguimos ter esse aumento exponencial, o qual eu destaco, não é na cana-planta, é na cana-soca. Nossa área de reforma é aproximadamente 7, 8%, vamos dizer assim, da área total. Então, o nosso ganho substancial está na longevidade e no equilíbrio produtivo ao longo dos cortes. Tá, então qual é a média de produtividade de vocês e a média de cortes do seu canavial? Atualmente nós estamos com uma idade de 6 cortes, 6 cortes é a nossa média. Dados do ano passado, fechamos com 97 toneladas por hectare. Esse ano há uma estimativa de fechar entre 110 a 115, né? Nós não temos ainda, porque estamos em agosto, devemos ir com a safra até outubro, talvez início de novembro, depende do acerto com a usina, né? Mas deve fechar nessa casa, de 110 a 115, mantendo os 6 cortes de idade do canavial. Tá, então, para você chegar nesses bons resultados, então, qual a importância da nutrição? Olha, eu digo que existem vários fatores que são importantes, né? Mas eu acho que o cerne, a espinha dorsal, é a nutrição, porque a planta é igual nós, seres humanos. A planta, ela necessita de nutrientes, ela necessita de energia, ela necessita de água. Então,
se você não fazer esse suprimento, se você não disponibilizar tais elementos à planta, ela não consegue ter uma eficiente conversão em biomassa. Então, é importante você realizar um bom controle de planta daninha, um bom controle de praga, uma boa sistematização, um bom plantio. Mas a nutrição é a espinha dorsal, porque ela é o principal caminho na nossa visão para ter uma conversão eficiente de biomassa, ou seja, você crescer a taxas altamente significativas no período favorável de desenvolvimento da cultura. Afinal, a cana é uma cultura que fica 12, 15 meses no campo e ela encontra períodos de adversidade. Na adversidade, você tem que ser resiliente, mas no período favorável ao crescimento, você tem que ser eficiente para ter taxas de incremento dia a dia e converter tudo isso em biomassa. Bom, mas tem que fazer a nutrição de forma correta e utilizando equipamentos certos, né? Sim. Como é que vocês fazem aí? Basicamente, quando eu estava no meu mestrado, isso em 2010, nós tivemos um contato com a DMB, junto ao Áureo Pardinho, que naquela época o IPNI, International Plant Nutrition Institute, tinha uma política, um programa nutricional, que era os 4 Cs, né? Em inglês 4R e no português 4C, que é a fonte correta, a dose correta, a época correta e o modo correto de aplicar o fertilizante. Nessa época ali, nós estávamos na transição da cana queimada para a cana crua. A Agro 4S iniciou na cana crua em 2011. Então, um primeiro questionamento que nós tivemos foi, na cana queimada, você aplica o fertilizante, você aplica os corretivos, todo o portfólio nutricional acima do solo ali, porque não tem uma camada de palha. Já quando nós entramos na cana crua, conforme você mais produz cana, mas você tem aumenta a sua camada sobre o solo de palha. E essa palha, num primeiro momento, ela pode ser uma camada impeditiva ao grânulo do fertilizante, ao seu produto, chegar até, vamos dizer assim, hipoteticamente, a boca da planta, que é o sistema radicular. Então, o que acontece? Em 2010, nós começamos alguns trabalhos focando no modo de aplicar o fertilizante. Como nós poderíamos trabalhar uma eficiente localização dos fertilizantes de forma a promover uma maior solubilização uma maior absorção pela planta, quando comparado à aplicação acima da superfície do solo, onde o fertilizante ficaria acima da camada do solo, precisaria esperar uma água ou uma fertirrigação para transpor a camada do solo, para chegar na superfície e aí ter contato com a umidade e o grânulo se dissolver e disponibilizar o nutriente à planta. Então, ao longo de 2010 até agora 2020, nesses últimos 10 anos, nós viemos trabalhando fortemente com pesquisas nesse sentido. Fonte, dose, época e modo de aplicação. E junto com a DMB, acredito que nós somos pioneiros, onde nós validamos a tecnologia do adubador de discos incorporado, onde eu digo que a gente faz o quê? Um plantio do grânulo de fertilizante. Igual você planta a semente de soja, nós colocamos o grânulo a uma profundidade de 5 a 8 centímetros em ambos os lados da linha. Ou seja, você coloca o nutriente aonde a planta necessita para maximizar a absorção desse. E nesses 10 anos nós fizemos publicações científicas, mais de 4 papers científicos publicados, e com diferentes regiões do Brasil, com ganhos de 10 a 15 toneladas por hectare, devido a essa localização do fertilizante, ajustando o modo, bem como a época de aplicação, né, de acordo com o ciclo e a colheita da cana-de-açúcar no centro-sul do Brasil. Certo. Pardinho, nessa área, então, de nutrição, quais são os equipamentos que a DMB fornece? Luciana, um fabricante, né, como é o nosso caso, DMB, a gente tem que ter, vamos dizer assim, o que o mercado pede, né? Então, durante muito tempo, o padrão de adubação em soqueira de cana, por exemplo, era o cultivador São Francisco, né? Que era aquele cultivador que fazia uma leve escarificação na entrelinha tal, e distribuía o adubo ali, os discos atrás já fazia uma incorporação e tal, era mais ou menos isso que o mercado pedia.
Com a entrada da cana crua, a gente teve que ir mudando equipamentos, né? Equipamentos que trabalhavam em cana crua e tal, e começou a haver uma predileção pela aplicação aérea do fertilizante, assim, em superfície, pensando talvez em desempenho operacional e tal. Então, trabalhava-se com aplicação vamos dizer, fertilizante na soqueira por cima da palha, né? Não havia, assim, necessidade de escarificar, muitas vezes o pessoal deixou de escarificar e tal, mas aplicava assim. E a gente tem até hoje, né, equipamentos que faz esse tipo de aplicação. Porém, nós sempre fomos também partidário de que, mesmo você usando fontes nitrogenadas, que não tem assim tanto problema de decomposição por volatilização e tal, como o nitrato, você jogando uma palha, né, uma quantidade de fertilizante aí em cima da palha, é claro que a cana não vai absorver aquele produto daquela maneira. Ele tem que entrar na solução do solo, ter lá as suas transformações para a planta poder absorver isso. E nesse percurso, alguma coisa se perde, naturalmente, mesmo que não seja por volatilização, mas mesmo o tempo que leva para fazer todo esse processo, a coisa fica perdida aí no caminho. Então, a gente sempre teve essa preocupação. Pô, tá aplicando o adubo ali, alguma coisa está perdendo, a gente não está mensurando isso e tal. Foi quando nós pensamos, e aí o próprio mercado, alguns assim, por alto, pô, mas se a gente enterrasse o adubo e tal, mas não tem equipamento, é difícil e tal, vamos pensar num equipamento assim. Aí começamos na DMB, pensar nisso e tal, foi onde desenvolvemos um protótipo que cortava a palha e já colocava o adubo enterrado logo atrás desse disco de corte da palha, né? Logo atrás vinham 2 discos desencontrados, tipo disco de plantadora de grãos, com um dispositivo colocando o adubo ali numa profundidade aí em torno de 8 centímetros, dependendo, você pode afundar mais até, ou mais... Enfim, ele não ficava assim por cima da palha. E foi quando o Sérgio estava aí na fase de mestrado dele, e juntamente com o professor Miguel, houve o interesse de fazer um trabalho inicial nesse equipamento, porque nós tínhamos, assim, essa imagem de que era um resultado melhor do que jogar por cima da palha, porém, a gente não tinha dados científicos a respeito disso, estatísticos, nada, né? Era só uma coisa que a gente imaginava. Então, foi feito isso, né? Foi feito um trabalho muito interessante pelo Sérgio aí e tal, que a gente até usa até hoje e tal, e deu um resultado muito interessante. Eu me lembro que o professor Miguel até estranhou, falou, pô, eu imaginava que ia dar diferença, mas não dessa natureza, né? Até teve interesse em repetir o ensaio em outro tipo de solo e tal, e a coisa foi, né, dando os resultados interessantes. Então, hoje, o carro-chefe de adubação de soqueira de cana é esse adubador, é esse tipo de adubador. Nós temos 2 versões dele, uma para 2 linhas, uma para 3 linhas, né, para áreas maiores, talvez produtores maiores e tal. Então, é um equipamento que faz exatamente isso que o Sérgio demonstrou aí. Ele coloca o adubo enterrado dos 2 lados da linha da cana, uma profundidade aí em torno de 8 centímetros, 5 a 8 e tal, que é onde está ali, você está pondo o adubo no lugar certo, né? O sistema radicular da soqueira está sendo reformado e crescendo ali, então aquele adubo está totalmente disponível ali para já entrar na solução do solo e ser
processado ali, passar as transformações necessárias e a raiz da planta absorver. Diferente de você jogar por cima da palha e esperar chegar lá. Logicamente que esse tipo de equipamento te dá outras vantagens. Se pensar em termos de qual produto utilizar, você pode trabalhar com produtos que têm decomposição por volatilização, como a ureia, né? Como você está enterrando ele no solo, ele fica protegido dessa perda. Então, a ureia muitas vezes é mais barato de valor, né? Comparado a um nitrato, né? Que se você jogar por cima da palha, obrigatoriamente tem que pensar em nitrato, não dá para pensar em ureia. Então, tem essas outras vantagens. Eu acredito que a ureia é um produto muito tranquilo, que nós vamos ter aí sempre disponível. O nitrato pode acontecer de uma hora parar. Tivemos agora recente, anteontem, esse problema lá em Beirute e tal, que foi uma explosão grande. Nós já tínhamos tido uma aqui em Santa Catarina, alguns anos atrás aí, agora essa lá, numa condição muito maior, né? Então, é um produto usado para fazer dinamite, para pedreira, para fazer rodovias, ferrovias, etc., dinamitar áreas de pedra, tal, para passar infraestrutura de transporte, de energia, etc., e tal. Então, é um produto que futuramente, eu creio, pode ter até um controle muito grande e a disponibilidade dele como fertilizante ficar, às vezes, até limitada, além de ter um preço maior, sempre teve. O pessoal fala, não, tal, mas se você pôr na ponta do lápis, e o fertilizante é uma coisa que pesa no custo da cana, a gente viu agora recente aí no seminário de produtividade e redução de custo, as demonstrações que o pessoal faz, às vezes, aqueles acompanhamentos nas últimas 10 safras, o fertilizante só perde para o arrendamento, é o segundo item que mais pesa no custo de produção da cana, né, cana-soca e tal. Então, ele tem que ser bem aproveitado. Então, o uso do adubo, para você ter uma perda lá que seja mínima, você está perdendo dinheiro. Então, o ideal é você aproveitar a totalidade dele. Então, embora a gente tenha também, né, porque existe ainda quem faz as adubação em superfície, a gente tem o equipamento e vende e tal, mas o principal nosso é esse adubador de discos, né? E as outras versões que já saíram depois, sempre pensando em enterrar. Hoje a gente já tem equipamento que agrega junto óxidos, né, na soqueira, na linha de cana e tal. Então, mesmo os aplicadores de fertilizante, que trabalha também com óxido, a gente pensa a parte do nitrogênio sempre enterrada, né? Ok. Sérgio, então, o uso de nutrientes, além de racional, para você redução de custos, né, para você ter redução de custos, agora com renovável também você tem que pensar na parte de descarbonização, né? Então, utilizar de uma forma cada vez mais racional, inclusive incrementar o uso dos próprios fertilizantes vindos da cana-de-açúcar, como torta de filtro, alguma coisa assim? Sim, até é importante você ressaltar, o RenovaBio chegou, né? Várias usinas já estão se certificando, outras já estão certificadas. Recentemente, há uns 2 meses atrás, teve até a primeira negociação dos CBIOS, né? E igual comentei que a Agro 4S tem que sempre buscar e validar novas tecnologias, né? Vide todo esse sucesso e essa solidificação da incorporação do fertilizante, do implemento que disponibiliza você aplicar o fertilizante incorporado. Recentemente, em fevereiro de 2020 agora, eu finalizei um projeto sob minha responsabilidade junto à FAPESP, onde, em parceria com o Laboratório Nacional do Biorrenovável e o Centro dos Isótopos Estáveis do Instituto de Biociências da Unesp Botucatu, nós avaliamos 2 coisas.
as perdas por volatilização, ou seja, as emissões de gases de efeito estufa, no caso o óxido nitroso vindo do fertilizante nitrogenado, e utilizamos a técnica isotópica, o fertilizante enriquecido com átomos de N15, para avaliar essa eficiência comparada à aplicação acima da palha e à aplicação incorporada, né? E foram resultados amplamente satisfatórios. Nós acabamos de entregar o relatório para a FAPESP há 2 meses atrás, e agora estamos submetendo o artigo a um periódico internacional, mas nós vimos que a incorporação do fertilizante, colocar o fertilizante a 8 centímetros em ambos os lados da linha, aumentou aproximadamente 23% a eficiência de uso do fertilizante pela planta, ou seja, você tornou a sua atividade mais eficiente, e agregando isso ao sistema, você pode começar a trabalhar uma redução de dose, ou melhor, um ajuste da dose de N na cana-de-açúcar, porque você está sendo mais eficiente e reduzindo as perdas e a imobilização desse N no sistema solo-planta, como também houve uma redução de 18% nas emissões de N2O advinda do fertilizante nitrogenado, né? Então, isso, reduzir emissões para as usinas que já estão certificadas pelo RenovaBio, isso é receita. Então, é uma oportunidade, um simples ajuste no modo de você aplicar o seu fertilizante, hoje já é uma fonte de receita. E num ano tão adverso economicamente com a pandemia, quem não quer ter receita, né? E quem não quer ser mais eficiente na nutrição? Então, esse recente projeto aí junto à FAPESP trouxe essas ricas informações aí que nós agora vamos ter o papel de divulgá-las. E, igual você disse, o setor tem que ser mais eficiente também, utilizando os subprodutos da cana, mas também aplicá-los de uma forma mais correta, né? Alguns produtos localizados e não em área total, para você poder fazer mais hectares pela mesma quantidade. Então, eu acho que, assim, muito me perguntam, Sérgio, o que você busca como produtor, né? Você é pesquisador, mas como produtor, o que você busca? Eu falo, nós temos que ser eficientes na nutrição. Não é aplicar mais para produzir mais. Vamos buscar eficiência. Quando você é eficiente, você consegue produzir mais, mas o mais importante, você consegue ser viável economicamente. Então, cana-de-açúcar, que tem um monte de subprodutos, essa é uma grande carta na manga ao setor, usar e abusar desses subprodutos, mas de forma eficiente. E nos complementos, por exemplo, com a fertilização nitrogenada, não aplicar sobre a palha, aplicar aonde se precisa, aonde a planta absorve, porque são ganhos que você já tem de hoje para amanhã. Então, eu acho que isso é importante para quem ama a cana-de-açúcar se manter produtivo, competitivo no setor. Certo. Bom, Padinho, vocês têm aí uma carreta distribuidora de torta de filtro? É isso? Isso, a gente tem na realidade são duas, né? Uma é um implemento menor que trabalha, vamos dizer, mais voltado para o plantio manual de cana, o plantio convencional, né? Que você aplica a torta no sulco, né? Antes de distribuir a cana ali e tal, passa essa carreta depois que foi sulcado para plantar a cana, antes de vir distribuindo a cana, né, e a picação normal e tal do plantio convencional, passa essa carretinha distribuindo a cana. E a principal delas, que já é uma máquina maior aí, é a que nós até apelidamos ela de plantadora de torta. É uma carreta grande, né, que ela sulca e faz, vamos dizer, realmente o plantio da torta de filtro no sulco. Normalmente isso é feito com a facilidade aí do georreferenciamento. Isso é feito antes do plantio da cana, pode ser feito logo antes de se plantar a cana ou alguns meses antes. Planta-se a torta lá, ela tem um sulcador, um cobridor também, então você sulca, coloca a torta, cobre, né? E aí, a hora que for o plantio da cana, mecanizado, a plantadora vem com o mesmo mapa
e abre o sulco ali. Logicamente, essa carreta da torta, ela sulca numa profundidade maior, para a torta ficar sempre no fundo do sulco, né? Se você sulcar na mesma profundidade do plantio da cana, a hora que vier o sulcador da plantadora vai tirar a torta para fora, né? E tal. Então, a gente coloca a carreta que sulca e vai plantar a torta numa profundidade maior. Essa carreta ela é bem versátil, porque ela faz essa operação de aplicação da torta de filtro no sulco de plantio, e depois ela tem um kit que você pode tirar o sulcador dela, tirar o cobridor e colocar esse kit para aplicar na soqueira também, na soqueira de cana. Você consegue aplicar em 4 linhas, com espaçamento de 1,5 metro, né? Você aplica a torta ali na projeção da linha da cana, em 4 linhas simultaneamente. E agora nós estamos colocando mais um dispositivo nela, que foi pedido aí de algumas usinas clientes, que tem a carreta, que querem aplicar a lanço, a torta, a lanço. Então, nós estamos desenvolvendo, né? Isso já está na fase de engenharia lá, e é coisa que muito em breve vai estar disponível para ser acoplada na carreta, né? Na plantadora de torta. É um dispositivo que vai permitir aplicação a lanço, né? Aplicação traseira a lanço, que aí vai aplicar numa faixa. Estamos estudando aí, junto aos clientes aí, qual seria a faixa ideal, em função da quantidade que ele quer aplicar e tal, né? Para aplicação a lanço, que são usinas que fazem normalmente, né? O enleiramento da palha, e aí aplica a lanço e passa um cultivador, porque a torta é bom você ter mesmo que seja uma incorporação superficial, ajuda muito, né? Ela tendo esse contato com o solo, assim, ela tem um efeito mais interessante até do que jogar só por cima e deixar lá, né? Então, é uma carreta muito versátil, é muito procurada, né? Muitas usinas têm essa carreta, e é algo que é bastante interessante pensando no uso da torta de filtro, né? Permite. E para menores produtores que têm a disponibilidade da torta ou até outros compostos orgânicos, tem a opção da carreta menor. Certo. Sérgio, em relação à nutrição, você acha que o setor sucroenergético ainda tem muito que evoluir? Como é que está a média, mais ou menos? Você sabe, mais ou menos, tipo, usinas investem mais, produtores investem mais, ou então tem ainda campo para investir mais em nutrição? Olha, eu acho assim, todos nós sempre precisamos evoluir, né? Eu falo que a agronomia e a cultura da cana-de-açúcar sempre é uma constante evolução, né? Eu acho que toda geração de pessoas surgem novos conhecimentos, novos manejos, daqui a um tempo surgem outras ideias, igual mesmo o Pardinho comentou aí, de 2010, o pessoal, mas vamos enterrar o fertilizante. Então eu acho que a vida é um constante aprendizado e uma evolução. Honestamente, eu que trabalho com cana desde meu primeiro ano da graduação, em 2005, eu consigo ver nesses últimos 15 anos uma evolução. O setor, seja usina ou fornecedor, ele abriu os olhos para a importância da nutrição. Ele enxergou que se ele não cuidar corretamente, sob o ponto de vista agronômico e nutricional do seu canavial, ele não vai conseguir produzir açúcar, não vai conseguir produzir não vai conseguir gerar etanol, gerar bioeletricidade com o uso da palha, com o bagaço. Então, o setor, sim, abriu os olhos para isso. Mas nós temos diferentes perfis. Tem fornecedor que é muito mais tecnológico, que avançou e absorveu esse conhecimento mais rapidamente. Tem outras usinas que também tiveram isso, outras são mais resilientes, outras estão num processo de adaptação. Então, assim, o setor tem muito a crescer. Tanto é que nós estamos estagnados há 15 anos com a mesma produtividade. Então, se nós estamos numa estagnação, isso demonstra que algo foi feito errado ou se necessita fazer algo para buscar uma evolução, né? Mas eu acho que em diferentes níveis o setor vem se evoluindo sim.
Prova disso, por exemplo, a DMB sempre disponibilizando implementos e equipamentos, ou seja, recursos para que nós possamos ser mais eficientes na nutrição e na aplicação dos nossos insumos em gerais, né? Então, eu acho que esse cuidado da empresa com o setor em atender às exigências mostra que há, sim, uma evolução e isso é gradual, né? Acontece que, igual eu comentei, a nutrição é um foco, mas se você erra em alguns outros pilares, você acaba atenuando esse incremento, né? Então, eu acho que está nesse sentido. E aproveitando só da última fala do Pardinho, a importância do fósforo, né? Ele comentou da versatilidade da carreta que aplica em cana-soca. O novo boletim 100 que vai ser lançado o ano que vem, na nova recomendação agronômica para cana-soca, aumentou-se a exigência de P na cana. Por exemplo, na minha graduação, se aplicava-se em cana-soca em cobertura somente NK. Agora já se falam-se de 30 até 60 quilos de P2O5 por hectare. Ou seja, está aí, novamente, uma exigência nutricional e a empresa já se disponibilizando o equipamento para que o setor faça a correta nutrição, né? E, então, tem vários professores e consultores de renome. Por exemplo, ontem eu estava vendo uma live com o professor Rafael Otto, onde ele comenta que, na opinião dele, um grande elo para perenizar a cana-de-açúcar é o fornecimento do P em soqueira. Então, novamente, a oportunidade para otimizar o uso de um implemento tão versátil, como pode na cana-planta, como também na cana-soca. Mas o setor vem evoluindo sim, mas acho que a gente nunca vai chegar num patamar final. Sempre haverá novos problemas, haverá novos manejos e novos desafios, né? Eu acredito que é nesse sentido. Certo. Só complementando uma coisa, Luciana, essa carreta, ela tem também uma adubadeira nela, de capacidade de 1.250 quilos, que você pode complementar alguma coisa junto com a torta de filtro na mesma operação, né? Então, ela também tem uma adubadeira acoplada nela, né? Que se estiver aplicando só a torta, vai ficar vazia, mas se quiser complementar com mais algum nutriente ali, alguma coisa para ajudar na nutrição aí, ela tem essa possibilidade também. Tá ótimo. Padre, então, quem quiser saber mais informações sobre os seus equipamentos, trocar informações, é só procurar a DMB? Sim, a DMB tem uma linha bastante diversificada, né? E na parte de nutrição, né? Isso também nós temos uma gama bastante grande de implementos para aplicação de fertilizante na soqueira. Agora está sendo bastante utilizados os óxidos também, né? Começaram há pouco tempo e têm apresentado resultados animadores e tal. Então, nós já temos hoje vários equipamentos que são preparados para o uso de óxido, né? Que o óxido é um produto com uma dificuldade para você aplicar. Existem várias formulações no mercado. Algumas dá para se aplicar com os equipamentos tradicionais, como tem muitos clientes que aplicam já com o equipamento que ele tem lá. Mas existem alguns produtos cuja formulação não se aplica em equipamentos muito tradicionais. Então, nós tivemos que desenvolver alguns materiais específicos, né, para a aplicação do óxido, e hoje ele já está incorporado, essa tecnologia está incorporado em grande parte dos nossos implementos. Tá ótimo. Sérgio, quem quiser saber mais sobre os trabalhos de vocês, os estudos da Agro 4S, também pode entrar em contato? Pode entrar em contato. Nós estamos no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Estamos desenvolvendo nosso site. Hoje nós não temos um site ainda, mas até através de você também, do Canoline, pode solicitar nosso contato. Falo que a nossa missão é ajudar o setor a ser mais eficiente, com ética, aliado à pesquisa, né? Então é um prazer, a gente está sempre disponível aí. Certo, muito obrigada. Eu que agradeço. É.